Durante o período das grandes expansões de Roma, tanto na época da República quanto do Império, os romanos tiveram diversas dificuldades em conquistar diversos povos por conta das suas habilidades de guerra, nas quais Roma não esperava. Conheça alguns dos pontos fortes das unidades militares dos inimigos de Roma, que por muitas vezes os fizeram sangrar. O Império Parta foi uma grande potência política, cultural e militar, que existiu na região do atual Irã e países vizinhos entre o século III a.C. e o século III d.C. Seu exército era conhecido pela sua temível cavalaria catafractária e por seus excelentes arqueiros. Ambas unidades, inclusive, foram responsáveis por esmagar as legiões romanas lideradas por Marco Crasso. Os arqueiros eram uma parte crucial do exército parta e eram considerados os melhores arqueiros da antiguidade. Eles eram treinados desde a infância para usar o arco composto parta, que era uma arma de alta precisão e longo alcance, além de serem hábeis em disparar enquanto se moviam a cavalo, o que lhes permitia atacar o inimigo de várias direções e de longo alcance. Esta grande habilidade que desenvolveram com arco e flecha ficou conhecido como o arco parta. Os partas tinham também um grande e pesado ponto forte que era sua cavalaria catafractária. Este nome veio da palavra grega catafractus, que significa literalmente blindado. Esta unidade era o terror das linhas de frente de qualquer unidade militar, pois eram basicamente invulneráveis. Os catafractários eram recrutados principalmente da nobreza local, ou das classes militares profissionais. O historiador romano Tácito destacou a eficácia desta cavalaria na batalha, afirmando que ela causava medo e pânico nos inimigos e era capaz de infligir grandes danos às suas forças. Tanto os arqueiros como a cavalaria só eram eficazes em campos abertos. Porém, não era algo com que os partas tinham que se preocupar durante a batalha, pois geralmente elas eram travadas próximas a desertos e, aliás, Marco Crasso, de uma maneira trágica, pôde atestar isso. Uma das principais potências do Mediterrâneo Ocidental durante a Antiguidade foi Cartago, que se tornou uma grande cidade-estado e controlava a região da atual Tunísia. O exército do Império Cartaginês possuía vários pontos fortes, que os tornavam uma das forças militares mais temidas e respeitadas da antiguidade. Um destes pontos era a capacidade de adaptação a diferentes tipos de terreno e situações de batalha. Eles se tornavam imprevisíveis para os inimigos, como na Batalha de Canas, quando Roma lutou contra Cartago e, devido à sua rápida adaptação, conseguiram cercar o exército romano e derrotá-lo de maneira surpreendente. Cartago também possuía elefantes de guerra, que eram verdadeiras máquinas de guerra ambulantes, capazes de levar o terror nos corações dos inimigos com sua imponente presença e fúria incontrolável. Essas criaturas colossais, com suas presas afiadas como lâminas e pele grossa como aço, eram os tanques de guerra da época. Os elefantes de guerra cartagineses eram treinados para investir contra as fileiras inimigas, usando sua força e tamanho para esmagar tudo que encontrassem pela frente. Suas trombas eram capazes de agarrar e lançar os soldados para longe como se fossem palitos, enquanto suas presas eram um perigo mortal para qualquer um que se atrevesse a ficar em seu caminho. E além da força bruta que eles tinham, causavam um efeito psicológico por conta de seu tamanho, fazendo com que os espíritos de guerreiros de muitos soldados adversários fossem quebrados antes mesmo da batalha começar. Aníbal, o grande general de Cartago e o terror de Roma, foi o primeiro a usar os elefantes em larga escala nas batalhas. E com isso, ele conseguiu surpreender e intimidar as tropas romanas. Cornélio Nepos, o historiador romano do primeiro século a.C., sabia bem do que estava falando quando ele disse: "Os elefantes de Cartago são uma demonstração do poder e da riqueza de sua cidade, e são temidos por todas as nações que se opõem a ela." A força militar grega da antiguidade era tão lendária quanto as histórias mitológicas que contavam. Eles viviam em tempos de guerras constantes entre as diversas cidades-estados, e a habilidade dos gregos em batalhas foram forjados neste período, além de serem motivo de admiração e respeito. Os romanos sabiam disso e ficaram impressionados quando lutaram pela primeira vez contra Pirro. Os gregos possuíam uma infantaria formidável e eram capazes de lutar individualmente e coletivamente como na formação falange, que por sua vez era praticamente intocável. Uma vez formada a falange, os soldados avançavam lentamente em direção ao exército adversário, rechaçando os golpes dos projéteis com seus escudos e segurando a formação com firmeza para romper as fileiras do outro lado. Diante das falanges gregas, as cavalarias não se atreviam a fazer investidas, pois sabiam que era suicídio,
e os legionários não conseguiam alcançar o soldado grego sem antes serem espetados pelas enormes lanças. Além do mais, os gregos usaram elefantes de guerra, assim como Aníbal, e que causaram o mesmo terror nos inimigos. Os gregos também tinham ótimos arqueiros, principalmente os cretenses. Inclusive, eles eram tão bons que frequentemente foram contratados por outras nações para lutarem em seus exércitos, e se destacaram em batalhas como a de Maratona e a de Plateias. Por muito tempo, os germânicos foram uma pedra no sapato dos romanos, que por sua vez nunca conseguiram de fato conquistar permanentemente seus territórios. Além da vantagem de lutar em casa, os germânicos tinham outros pontos positivos que cooperavam para conseguirem bater de frente contra os romanos. Uma das principais vantagens das unidades de guerra germânicas era sua flexibilidade e táticas de guerrilha. Em vez de adotarem uma formação rígida como a falange grega, os germânicos lutavam em grupos menores, porém móveis, fazendo investidas rápidas e dispersando rapidamente. E como conheciam o terreno onde batalhavam, conseguiam fazer ataques surpresas contra seus inimigos, como na emboscada que fizeram contra os romanos nas florestas de Teutoburgo, onde os romanos perderam 3 legiões inteiras. Embora não tivessem armaduras de qualidade e exércitos profissionais como os romanos, ainda assim conseguiam infligir danos consideráveis por conta da sua bravura e conhecimento do campo de batalha. Como disse Tito Livio, a força do exército não está apenas em seus números, mas também em sua habilidade e conhecimento do terreno. Assim como os germânicos, as tribos gaulesas não tinham unidades militares profissionais como Roma, mas haviam algumas características que eram comuns em muitas tribos e que contribuíam para o sucesso durante as guerras. Eles usavam uma variedade de armas como espadas, machados e lanças, e lutavam em grupos pequenos usando também a tática da guerrilha, e que sempre causavam baixas em seus inimigos, pois eles eram pegos de surpresa. A cavalaria gaulesa era considerada uma das melhores da Europa antiga, e eles também tinham uma cavalaria muito superior à dos romanos, dando-lhes uma grande vantagem neste ponto. Os gauleses montavam em cavalos grandes e fortes e eram habilidosos em manobras evasivas e ataques rápidos. Os cavalos puxavam também bigas e eram treinados para correr em alta velocidade e fazerem curvas fechadas, o que tornavam a carruagem muito eficaz em batalhas no campo aberto. Os guerreiros que lutavam nas bigas usavam lanças e espadas curtas e atacavam os inimigos enquanto a carruagem se movia em alta velocidade. Estrabão, que foi um historiador grego, falou sobre as carruagens gaulesas dizendo: em suas viagens e quando vão para a batalha, os gauleses usavam carros puxados por 2 cavalos, que carregavam o cocheiro e o guerreiro. E quando eles encontravam cavalaria na luta, eles primeiro lançavam seus dardos nos inimigos e depois desciam de seus carros e lutavam com suas espadas. Alguns deles desprezavam a morte, a tal ponto que entravam nos perigos da batalha sem armadura protetora e apenas com um cinto em torno de seus lombos. Conhecer o inimigo antes da batalha é fundamental para se obter a vitória. Por muitas vezes, Roma ignorou isso e pagou terrivelmente por este erro.